Olá! Começando o nosso encontro, espaço gostoso para refletir. O que acontece com a gente que mexe tanto com nossas emoções? Será que os acontecimentos são tão intensos a ponto de abalar as nossas emoções? Ah, Val Capelli, é sim. Olha cada bordoada, cada surpresa, cada adversidade. Pois bem, você pode não ter controle sobre o que te acontece com os eventos que vêm do exterior. Pode. Lá no lance metafísico sabemos que a gente também atrai. Mas agora não vem ao caso. Você pode não ter um controle sobre isso. Mas você tem controle sobre suas emoções. Vamos falar da inteligência emocional, do controle das emoções, como lidar com a estabilidade emocional diante de tantas adversidades, né? Quando saímos de casa, as adversidades da rua, os eventos da vida. Durante o dia, programamos uma atividade redondinha, agendamos as atividades. Tá certinho, encaixa naquela agenda e a gente segue tranquilo. E aí começa a vir um turbilhão de outras situações e começam a atropelar, começam a acelerar. E aí a gente se deixa levar por esse andor da carruagem que fica desenfreada, que vai de maneira galopante e sem nenhuma vamos dizer, critério ou nenhuma forma de você dar um breque, um basta. Tem que fazer ou fazer, aconteceu, preciso dar conta, surgiu, tenho que estar lá, aconteceu, preciso resolver. E aí a gente se vê diante de todo esse emaranhado, essa muvuca, essa dinâmica, e precisamos cuidar de uma coisa que a gente se perde em meio a isso tudo, das nossas emoções. Como cuidamos das nossas emoções, como lidamos emocionalmente com esses eventos adversos que nos surpreendem cotidianamente. A metafísica da saúde é uma visão de um poder que nós temos de interceder no campo emocional. Ainda que de pronto não temos poder sobre a realidade, mas temos da forma como encaramos a realidade. Como administramos o acontecimento e a nossa interação com o presente ou as situações que estão em torno. Você pode ter um boom enorme de agitação e aí você ter um agravante de maneira muito histérica, mentalmente exacerbada, naquele drama todo que acentua ainda mais o evento que está ali na sua frente, convocando para uma interação e uma medida imediata. Você pode realmente, através do drama, colocar mais lenha nessa fogueira, colocar mais energia nessa adversidade e torná-la ainda mais insuportável. Ou usar toda a sua energia para encaminhar a sua estratégia de interação com a realidade. Usar a energia para equilibrar as suas emoções, para se posicionar. A parte que me cabe, o exagero que posso fazer, até onde vai, como vou, criando toda uma situação de organização em meio a isso tudo. Que muvuca, né? Como é que a gente dá conta? Sempre damos conta. Seja imediato naquela hora ou depois, seja parcialmente ou completamente, sempre damos conta. E o que não damos conta não era para ser solucionado, né? O que não tem jeito, né? Já está aí do jeito que está. Tá? Agora, se conseguimos dar um jeito, se conseguimos administrar, se conseguimos resolver ou pelo menos driblar o imediatismo da situação, trata-se exatamente de uma boa interação com a realidade e, sobretudo, de uma emoção bem estabilizada. Não adianta a gente dar conta de tudo, resolver tudo e sair estraçalhado, esgotado, desorganizado. Precisamos estar emocionalmente bem resolvido, saudável e com uma certa, eu diria, ponderação emocional. Claro que, diante do ritmo, não dá para ficar zen, não. Vamos lá, acelerado para dar conta do recado. Eu faço o que posso, dentro do que é possível. E estou aqui, tomando medida, fazendo o que está a meu alcance. Eu estou me levando, conduzindo emocionalmente de uma forma a contento. E olha, gente, realmente, para você ter
toda a dinâmica intensa da situação, sem se desorganizar emocionalmente e não surtar, precisa ter um bom equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, ele é fundamental para que você lide com as situações da vida e não se estressare muito, não se arrebente por dentro, não fique tão conflituoso. Eu estudo a metafísica da saúde e no estudo da metafísica da saúde, as emoções desestabilizadas, bloqueadas, reprimidas, desorganizadas, são aí causas, raízes das alterações biológicas, porque o nosso corpo responde às emoções. Imediatamente emocionado, eu tenho um avalanche de neuroquímico no corpo, seja hormonal, seja neurotransmissor. Esses agentes, eles vão criando toda uma secreção, no caso endócrino das glândulas, produção, no caso dos neurotransmissores, nas células neurológicas, e isso tudo é um avalanche, um esparrame, uma distribuição pelo corpo. Então, se nós colocarmos mais intensidade que a situação já tem, mais carga de estresse, hormônios que te põem super atento, super alerta, super ativo, e isso cria uma sobrecarga neuroquímica, consequentemente muscular, que vai realmente chegar a um desgaste muito grande, exacerbado. Então, hoje é impossível você viver zen o dia todo, o tempo inteiro, tranquilo, sem nada te surpreendendo. Olha, tem muitas situações, podem vir, porque antes a gente ficava quase incomunicável, então não tinha quase como nos acessar. Hoje pode vir pelo WhatsApp, pode vir pelo e-mail, pode vir pelo telefone, pode vir pelo Instagram, pode vir pelo... Gente, são tantas fontes que conectam a gente, que facilmente seremos conectados com eventos, né, adversos. Ficamos sabendo pela rede social um acontecimento de alguém muito ligado a nós, já pronto, já desestabilizamos a emoção, tentamos um contato, fazer alguma coisa, ver o que resolve, como é que pode participar, ficar sabendo ou se manifestar, chegou até nós. Chega lá pelo WhatsApp, você abre, né, o seu canal de comunicação, tem mensagem, você já lê, já vai responder, e mais uma, mais outra, e outra que vem, uma surpresa que vem de lá, outra de cá. Gente, dá vontade de falar, para o mundo que eu quero descer. Não desce não, você está vivo. Não há pia desse mundo não, isso é a tua encarnação. Nossa, que coisa, não? Como isso nos envolve de uma maneira incrível. Agora, nós precisamos aprender a lidar com as emoções. E uma das primeiras estratégias é não acentuar muito o que já intenso por si só já é. Vamos ver o que resolver, qual é a vertente da solução, de que forma eu posso criar o encaminhamento estratégico dessa situação. Então veja, escoar ordenadamente e não surtado, né? Porque surtar é aquela coisa que você vira a mesa, que você perde a coerência. Então, usar toda a sua criatividade e logo fazer uma conexão, né, de informação. Eu me lembro uma ocasião em que nós saímos com um grupo, fomos para a Chapada dos Guimarães, e era a véspera de feriado prolongado, e nós deixamos tudo em ordem, plano A, B, C, D, tudo para dar certo e não ter nenhuma adversidade. Passamos as passagens, tudo direitinho, nos reunimos antes, deixamos as pessoas bem conscientes como vai ser, o que vai acontecer. Quando ela chegar no aeroporto, fazer o check-in, tá lá já a poltrona dela garantida, tudo ok, a bagagem dela, quanto quilo, tudo bem organizado. Aí chegamos na hora para acolher ela carinhosamente, afetivamente, já recebemos no aeroporto, embarcamos juntos, esperamos todos chegar, já falamos no WhatsApp, quem não veio, onde é que tá, quanto tempo vai demorar, como é que tá a abertura do check-in, sempre dando aquele... Mas um dia deu um bug geral na equipe, o trio, eu, Gleides, Valéria, né, e a gente quando acordou era praticamente hora da partida do voo. Nossa, gente, já estava quase fechando o check-in. Nossa, pegamos o táxi ali da frente e fomos para lá, já estava tudo pronto, claro. E no caminho a gente conectando com o pessoal, já fizeram check-in? Sim, já estamos no portão de embarque, tá tudo ok, todo mundo tá aqui. E cadê vocês? A gente tá no caminho, perdemos a hora, já ligamos lá para Cuiabá para ver com a pessoa que ia descer da Chapada para encontrar o pessoal em Cuiabá. O guia, o transporte, estão aí, eles estão chegando, eles vão embarcar, vão ser a gente vai depois... E no táxi ali, os três fazendo contato, fazendo, né, essa coisa toda. Então, num momento de extremo estresse, de grande sobrecarga, emocionalmente a gente direcionando, fala isso, fala aquilo, fala com o outro, liga aqui, manda uma mensagem, confirma lá, tá tudo ok, o voo, tudo certo para a chegada, eles estão lá, todos já fizeram check-in, tudo ok.
assim, com uma, claro, responsabilidade. Se não fosse responsável, a gente já estaria, bom, já demos os bilhetes, vamos embarcar. Não, a responsabilidade de ir junto, desembarcar lá, fazer o roteiro logo de início, aquela coisa toda, na chegada, na saída. E uma coisa muito interessante, depois o taxista, amigo nosso, de frente ao prédio, disse assim, olha, eu tô assim para ver, né, quem em meio a um estresse tão grande, tão adverso, consegue manter o equilíbrio de forma nenhum gritando com o outro, nenhum surtando em nenhuma situação, quando é nesse ponto. Então, esse encaminhamento das emoções, direcionamento da prática, sem alarmar ainda mais o que de pior pode acontecer, vamos ver para nós fazermos. Então esse bom encaminhamento é sensacional. Então nós temos sim recursos internos, nós temos conteúdos e precisamos usar eles mais para a emoção do que para a situação, porque a gente agrava a situação e despreza as emoções. Então vamos olhar para as emoções e realmente identificar o que podemos fazer para encaminhar as coisas. Existe uma história muito curiosa, né, dois sócios, né, que atuavam no mercado imobiliário, no mercado, aliás, de bolsa de valores. E um dos sócios era extremamente estressado, mas olha, surtado, e qualquer variação nos índices ele já ia à loucura, ao desespero. E o outro era, né, emocionalmente estabilizado, conduzia as coisas, articulando as situações conforme haviam variações de taxas e tudo mais. E aí esse sócio mais, né, sereno conseguia manter as coisas relativamente organizadas interiormente, chamava-se Joaquim. O sócio dele perguntou, como é que você consegue em momento desesperador, de tamanha, né, situação tensa e conflituosa, manter uma relativa estabilidade interna? Ele disse, olha, aprendi logo cedo, quando namorei uma nadadora. E quando me empolguei no namoro com essa nadadora, ainda jovem, né, todo cheio dos hormônios, da atração, ela então me convidou para a gente nadar até uma ilha que tinha em meio, né, a um rio bastante largo. E ela, uma nadadora bastante eficiente, bastante hábil, me chamou e disse, claro, eu te sigo, eu nado junto com você, vamos estar só nós dois nessa ilha. E ela se pôs a nadar, parecia uma sereia deslanchando. E ele, de repente, naquelas braçadas que estava quase esvaziando a água do rio, braçadas tão fortes, tão intensas, que quase fazia separar as águas do rio para ele ir caminhando no leito. Exagerado, né? Bom, não teve fôlego para nadar muito. Já viu que não tinha fôlego, seu músculo a exaustão, e ele começa realmente a não ver forças para continuar o seu nado. E aí aquela questão do orgulho, pedir socorro, pedir ajuda para ela, tão hábil na natação, mas ele viu que não ia dar pé, pediu ajuda a ela, e ela nadou em torno dele e disse, Kim, uma maneira, um nome muito carinhoso de chamar o Joaquim. Kim, apenas boie. Boie. E ele então parou daquela força toda da natação e começou a boiar. E ele percebeu que, diante de uma situação difícil de ser atravessado, quanto mais força e intensidade nós damos, mais levamos ao esgotamento e chegamos à nossa exaustão. E aí então, toda a situação, por mais intensa que é, ele apenas plana nela, flui nela. Claro, de maneira acelerada, pontual, intensa como necessário, mas não exagerada. Portanto, aprender a usar isso no cotidiano é fundamental. Aí ele disse a seu sócio, quando as coisas estão naquele colapso, eu olho para o balançar das árvores pela janela, eu olho para o movimento dos carros, num lapso de segundo eu espaireço, sem perder o foco da situação que estou lidando e sem, né, perder o juízo da importância e delicadeza daquilo que estamos vivendo ao redor. Então, esse controle emocional, esse equilíbrio é sensacional. Então, olha só, nós temos aí essa questão de manter o equilíbrio emocional frente às adversidades. E esse equilíbrio emocional frente às adversidades é o que nos traz a saúde, não nos leva ao esgotamento, preserva esse bem maior do corpo que é saudável e não somatiza a doença. Acabamos o dia, claro,
esgotados de uma atividade que realmente foi muito intensa, mas não machucado, estraçalhado, né? Exageradamente por um agravamento, por uma situação acentuada. O corpo pode responder aos fatos, a mente pode agravar as especulações sobre esses episódios. Então, levemos as nossas ações, usemos a mente para fazer estratégia e não para intensificar a problemática, a situação adversa. Tá vendo? Espero ter dado a você uma consciência, não sobre como resolver. Você conhece os caminhos. Não exatamente sobre como não viver situações delicadas, difíceis e adversas. Mas eu espero ter trazido a consciência em você de como controlar suas emoções para lidar com as adversidades. Como mergulhar dentro de você e buscar os recursos. A inteligência emocional, ela reza exatamente esse movimento para dentro de nós na busca de recurso, na busca de expertise. E de maneira que usemos nossa emoção a nosso favor e não desordenadamente, desorganizando o físico, toda a condição neuroquímica e criando toda uma variação em nossa atitude. Você sabe que quando a gente estuda a neurociência, que é exatamente essa área que reúne várias áreas do conhecimento, nessa multidisciplinaridade, onde você vê os lados endocrinológicos, as condições endócrinas, os aspectos psicológicos, metafísicos, onde você vê a questão de crenças, padrões, comportamentos, tudo associado a esse processo neuroquímico do corpo. O estado de felicidade serotonínico, estado dopamínico, de você realmente conseguir chegar no estado de satisfação, de êxtase, de bem-estar, daquela sensação gostosa, missão cumprida, resultado alcançado, fim bom que eu cheguei, aquele estado que promove toda uma condição gostosa, agradável e quimicamente saudável para o seu organismo nesses conteúdos neuroquímicos. E também, né, às vezes somos também ocitocínicos, né? Conto com a colaboração de vocês, agradeço todos que colaboram, que bom ter pessoas de mão dadas, aliadas ao mesmo projeto, caminhando do meu lado, olha que estado ocitocínico, né? Quando a gente tem essa condição de compartilhar, de dar as mãos, de trocar, de agradecer, essa questão mais solícita, essa questão mais de consideração ao outro, temos um estado neuroquímico em nós agindo nesse momento, então criando um campo neuroquímico emocional saudável. Não precisamos aprender a lidar com nada disso, viu, gente? Apenas nos colocar naquela condição de proporcionar uma sensação agradável para estabilizar as emoções em meio a tantas adversidades. Olha só, tá vendo? Você tem recursos internos para dar conta da maior parte do recado que está do teu lado. Acredite nisso, confie nisso, venha para dentro de você, não coloque essa energia de dentro deslocada para o agravamento, né, das situações externas. Gostoso, né? Consciência boa essa. Metafísica da saúde, sistema nervoso no volume 4, toda essa questão dos neurotransmissores, como isso age no teu organismo e que relação metafísica isso tem com aquilo que nós sentimos, também pela neurociência com as emoções, de que maneira isso atua dentro de nós. Então essa consciência metafísica. Eu convido você para fazer parte desse estudo, desse conhecimento. Nós, a cada aula, uma vez por semana, no curso de Metafísica da Saúde, que terá início agora em agosto, compreendemos um dos aspectos orgânicos, de acordo com um sistema. Se tratamos do sistema nervoso, temos a coluna vertebral, a medula, áreas da coluna, que relação metafísica isso tem, que potencial de sustentação interior que você traz inato, que você tem aí dentro, que é suficiente para te ancorar em dar conta do recado. As áreas da coluna, né, a região do cóccix, a região sacral, a região lombar, a região torácica, cervical, cada área representando um eixo de sustentação interna para lidar com determinados aspectos da vida. A lombar, o prazer, a satisfação, aquilo que é bom, que eu gosto de fazer, que eu pratico, realizo, o que eu me dedico, me faz bem. Então essa área lombar que inerva a região abdominal, da satisfação, da livre interação, daquilo que eu gosto e pratico por gosto. Isso é o que eu gosto. Eu tenho o direito de gostar, eu tenho o direito de preservar o que é gostoso, que a mim
me apraz. Saúde da região lombar. Obviamente, você tem aí as alterações somáticas como doença, alterando exatamente esse curso. E aí surgem as perguntas, o que significa metafisicamente problema numa área, né, da coluna, por exemplo, né, na cervical, a preocupação excessiva, porque é o eixo de sustentação da minha estratégia mental do poder de organizar o que se passa comigo ao redor. Olha só. Então nós temos nessa região cervical o eixo de sustentação. Como eu disse anteriormente, é você usar a sua estratégia para lidar com as adversidades, usando a sua estratégia de prospecção, de programação, de objetivos e de assertividade. E não deslocando para uma preocupação exagerada, que querer dar conta do recado de um tudo neste momento, até daquilo que não te compete. E aí isso cria uma sobrecarga, que os nossos ombros ficam assim endurecidos, enrijecidos, porque a musculatura recebe sinal nervoso, como se eu tivesse que agir naquilo que eu não tenho alcance, está além do meu alcance, não está em minhas mãos. E aí a gente tem uma especulação demasiada, quando na verdade podemos usar esse eixo estratégico das nossas, né, a maneira que escolhemos para agir e pontualidade para decidir frente às situações inusitadas. Então, problema na cervical quando eu vou ao colapso dessa situação mal orquestrada quanto à psique, a responsabilidade, a atribuição de função e preocupação que realmente pega na região cervical e aqui do ombro. Então, metafisicamente, o que representa uma alteração somática, a gente aprende a causa, a gente sabe o que mexer dentro da gente, a emoção que precisamos estabilizar para que tomemos atitude e alcancemos a cura, ajudando a se curar. Além dos tratamentos medicamentosos, médicos, clínicos, a gente tem a mudança de padrão metafísico para ajudar a se curar. Metafísica da Saúde é isso. São 5 volumes. E o curso que agora em agosto terá início, com turmas presenciais, online, nós fazemos simultaneamente. E um grande incentivo para você que já quer se programar para agosto. Quer fazer o curso comigo, Val Capelli? Gente, Metafísica da Saúde, uma lição de vida através do corpo, um mergulho interior do seu ser. Você pode fazer esse curso, inscrevendo-se antecipadamente, tendo 50% de desconto na primeira mensalidade. É um incentivo para você garantir já, vou fazer parte desse curso. Quero aprender os meus talentos, onde estão, que qualidade eu tenho relacionada a um órgão do corpo e onde eu me atrapalho inteiro para ficar doente. E quando uma somatização no corpo acontece, uma doença aparece, eu sei o que estou fazendo comigo para causar aquela somatização. E sei, principalmente, o que fazer para ajudar a se curar. Metafísica da Saúde, uma lição de vida através do corpo. É um curso maravilhoso, sensacional, um mergulho dentro da gente em busca de qualidade. E um olhar para o que está em torno para lidar com as adversidades, utilizando os nossos potenciais e não adoecendo e desestabilizando nossas emoções. Conto com você. Entre no site valcapelli.com. E acelere, vamos fazer parte. Tem lá uma campanha de incentivo com prazo determinado para você se inscrever para agosto. 50% na primeira mensalidade, valcapelli.com. Que curso é esse? Quando começa? Como é que é? Quanto custa? Super acessível, a seu alcance, vale a pena. O curso, baseado em toda essa obra, em décadas de experiência, para você mergulhar com a consciência metafísica, aliado a esses aspectos emocionais, psicológicos, neuroquímicos, da neurociência, que você realmente vai ter consciência de que tudo que acontece no seu corpo tem uma origem emocional. Qual? Qual será? Em que áreas da vida ela está surgindo? Vamos aprender isso? Metafísica da Saúde. Conto com você. Mande uma mensagem no WhatsApp. Cadastre o número, é 11 São Paulo 119 5072 6448 5072 6448. Delícia, né? Conto com você.